Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai assistir esse programa. Eu sou a Paula Leão e estamos começando mais um A Hora do Intervalo. O meu programa de toda quarta-feira, 1h da tarde. E o tema do nosso programa de hoje, que é imperdível, é: qual o formato de aula mais rentável para o seu estúdio de Pilates? Qual é a melhor forma de você investir no seu estúdio? Mesmo para você que está começando ou para você que já tem um estúdio de Pilates e que quer saber mais sobre formatos diferentes. A gente sabe que no Brasil existem várias formas de se trabalhar com Pilates. Desde quem só tem um jogo de equipamentos, desde quem tem vários equipamentos iguais, quem faz aulas iguais, quem faz aulas diferentes. E é sobre isso que a gente vai conversar. E eu tenho duas convidadas especiais, que é muito legal, que também trabalham em formatos diferentes. Uma trabalha na linha clássica, outra trabalha na linha contemporânea. As duas são grandes empreendedoras de sucesso e tem muito para compartilhar com a gente. Em primeiro lugar, venham chegando, elas devem estar chegando aqui. Luciana Casimiro, Marcela Piston estarão comigo aqui. Venham chegando. Eu quero saber se esse Instagram tá entregando a minha live. Vocês receberam aí o convite de que eu cheguei pra vocês? Alguém já me disse: Paula, eu não vi, não apareceu pra mim que tu tá entrando ao vivo. Então, me ajudem a enviar essa live pra galera. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Dani. Que as meninas também devem estar chegando. Oi, querido. Oi, Diego. Sejam bem-vindos. Então, essa live tem que chegar na galera. E vocês me ajudando aqui, ó. Tem um envelopinho aqui. A gente vai chegando em mais gente. Então, eu vou chamar as meninas por aqui, vamos ver se elas já estão chegando. Eu acho que agora ele começou a avisar. Vocês receberam? Receberam aí? Paula entrou ao vivo, Pilates na escola entrou ao vivo, ó. Má já tá aqui, boa, tá chegando. Agora minha live tá espalhando. Oi, Ideia, vem chegando. De estúdio novo, essa live é pra ti, hein, Ideia? Tá de estúdio novo, vai ser muito bom. Oi, Gice, vão entrando aí. E eu vou chamar as meninas aqui. Vamos lá. Oi, Vande. Boa. Então, ele demora pra avisar esse Instagram. Tá bom meu áudio? Todo mundo ouvindo bem? Vou chamar as meninas aqui. Acho que agora ele começou a avisar todo mundo. Começou. Vambora. Vou chamar. Marcela. Vai entrando. Vamos chegando. Peraí. Alô! Oi, querida! Boa Bem, ai, que tarde. lindas! Que time! Que time, Brasil! Brasil não, mundo! Hein? Mundo. Aqui não se fala menos do que isso. É isso aí. Vocês estão me escutando bem, gurias? Ótimo. Sim. Tá. Eu que tô escutando vocês um pouco baixo. Tá me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo as meninas bem? Oi, oi, Por oi. que será que o meu está Oi, baixo? gente. Pra Eu mim, escuto, mas escuto um para mim tá pouco bom. baixo ainda. Deixa eu ver, Lu, É. fala um pouquinho comigo aqui, Lu. Oi. Já vou agradecer o convite. Estou me Boa, boa, sentindo boa. muito especial nessa live. Ui, que chique! Que bom! Muito Então, bom. eu escuto baixo, mas Adorei. estou escutando. O importante é que a galera esteja escutando vocês. Então, Isso aí. é, e eu vou começar então. Ó, o áudio de todos está bom. Vocês estão falando aqui com uma galera que está sempre aqui comigo, quartas-feiras, 1h da tarde, que tem sede de conhecimento. Então a gente tem a galera que trabalha com clássico, que trabalha com contemporâneo, que tem estúdio, que trabalha em estúdios de outras pessoas. Então é uma galera que treina, que eu puxo as orelhas que a galera tem que treinar. E eu quis trazer um assunto que foi uma dúvida, gurias, que chega para mim, tá? Porque a gente sabe que o Brasil, a gente trabalha, ele é imenso, são muitos Brasis dentro do Brasil. E antes de eu apresentar vocês, que vocês vão se apresentar, eu quis trazer esse tema, pois a gente tem muitos formatos. A gente está aqui com um novo centro de treinamento também para Foi profissionais e lindo! que vai ser da linha clássica e contemporânea. É o centro mais democrático, acho, do Brasil.
E a ideia não é a gente falar de linhas, e sim de formatos, metodologias. Vocês são duas empreendedoras de sucesso dentro do seu trabalho. E eu quero que a gente compartilhe experiências com quem está aqui, que pode estar querendo começar o seu estúdio, que às vezes não tem muito capital, que quer saber qual é o melhor formato de trabalho, o que para vocês deu certo, o que não deu, o que para mim deu certo, o que não deu, porque nem tudo dá certo numa primeira vez, né? Com certeza. Então, a ideia é essa. E eu vou começar com uma pergunta, e aí vocês já podem se apresentar junto e cada uma contar um pouquinho da sua história, né? Vocês acham, já começo assim, vocês acham que existe um modelo ideal de estúdio de Pilates para quem está começando? Vou começar com quem. Vamos começar em ordem alfabética para não ser injusta. Lu. Eu achei que você ia começar da pessoa mais experiente, né? Que é a Marcela. Não. Mas tudo bem, Poxa, vamos Lu. embora. Bom, vou falar rapidinho sobre mim. Sou formada em Educação Física, sou formada em Fisioterapia, pós-graduada em Pilates e Treinamento Funcional, pós-graduada em Fisiologia Clínica do Exercício. Gente, eu sou apaixonada por estudar Pilates, coluna e fáscia. Opa! E é uma honra estar do lado dessa maravilhosa, dessas duas maravilhosas. E olha, eu comecei no Pilates pelo Match Pilates porque era o que a grana permitia. Então, eu fiquei um ano atendendo domiciliar. Gente, o Pilates, olha, hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa rica, muito rica, porque o Pilates me transformou a minha vida, né? Então, eu achei assim que eu comecei com o que eu tinha, na condição que eu tinha, mas com muita vontade de crescer, muita vontade de me desenvolver. E aí, um ano depois, eu comecei com 2 equipamentos usados, né? Eu trabalhava match, aulas de match e aulas de equipamento. Então foi passinho por passinho. Então acho que não tem o ideal, tem o que você consegue fazer na condição que você tem no momento. E gente, quando o Pilates era tudo mato, né? Não tinha essas professoras acessíveis para dar conselhos para gente. É A gente verdade. bateu muito a cabeça para saber o que era certo e o que era errado. Olha, eu olho para os meus alunos de formação ou de outros cursos hoje e falo, gente, vocês têm um privilégio tão grande que vocês não têm noção. Você mandar uma mensagem no Instagram para uma pessoa tão experiente e receber uma resposta, isso é surreal nos dias de hoje. Total. Hoje eu tenho um estúdio que tem 12 equipamentos, amo, porque isso me possibilita colocar 6, 8, 10 pessoas por horário e ter alguns horários vagos, tá? Sabendo que isso tá dentro do que eu quero. Ok. E tenho um outro estúdio que tem uma pessoa trabalhando lá, um kitzinho, um de Olha, cada, e outro mais uma prancha de formato. mola, que tá indo muito bem também. Obrigada. E a gente tá feliz com os 2 formatos. E eu acho que é isso que importa. Vamos falar sobre eles depois. Muito bom, Vamos. muito bom. Valeu, Lu. Lu, quantos Obrigada. anos de estúdio, Lu? 17. Olha isso. E ela vem dizer que não é experiente. Imagina se fosse. Nem vou falar nada. Má, por favor. Boa tarde, turma. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha história, vou resumir um pouco, tá? Mas eu venho de uma família muito simples. Eu era bailarina, fui bailarina profissional e fui para educação física. E no meu primeiro ano de faculdade, dançava para pagar a faculdade, eu me machuquei. E aí, na época, eu trabalhava com fitness, e aí veio o primeiro problema, né? E aí, nessa época, eu conheci o Pilates, como a Lu falou, era algo muito restrito ainda, né? E me apaixonei, não tinha grana para fazer uma boa formação. Porque essa é a realidade, eu costumo dizer, né, de professores reais e alunos reais. Existe o mundo ideal, mas existe a realidade. E aí eu comecei também com o match, que foi quando eu me apaixonei. Eu conheci através de uma aula de dança, de um francês, de dança contemporânea. Me apaixonei e comecei a fazer aqueles cursinhos básicos. E aí depois, com o tempo, fui fazer uma pós-graduação em Pilates. Comecei não com o meu próprio estúdio, eu comecei cuidando de estúdio de outras pessoas, tá? Então, a ideia, quando eu comecei dentro do Pilates, era eu montar a parte terrestre de uma academia. E aí eu vi uma sala com potencial, falei, vamos montar um estúdio de Pilates aqui.
E aí, na época, ele ainda não me conhecia, tem uma história curiosa, um dia a gente pode falar sobre isso, mas nesse momento ele falou assim, ok, vamos montar. É dentro de uma rede de academias de natação, e aí nessa época ele falou assim, ok, mas a gente não vai montar um, a gente vai montar 4. E aí eu já comecei empreendendo, sem saber empreender, com 4 estúdios de Pilates, que depois se tornaram 5. Então, assim, não existe o formato ideal, né? Existe o momento que você tem e as ferramentas que você tem. Agora, óbvio, hoje, com o conhecimento que a gente tem e as possibilidades que as empresas também trazem de parcelamento, de facilidades, hoje a gente consegue estudar melhor o negócio e entender o momento que você está e como você pode começar, né? Mas a ideia que eu sempre falo, não espera o momento perfeito, porque não existe o momento perfeito. É verdade. Então, Às vezes as oportunidades aparecem e a gente tem que abraçar. Exato. Imagina, quando eu comecei, eu montar 4 estúdios do zero, montar a equipe, organizar tudo, usar uma metodologia, né? Criar uma metodologia de trabalho, porque era uma equipe muito grande, já com 10 pessoas, eu começando. Naquela época, como a Lu disse, não tinha tanto conhecimento como hoje, então eu bati muito a cabeça mesmo, assim, sabe? De várias vezes sentar e chorar e falar, meu Deus, o que eu faço? E não ter ninguém para te ajudar. Porque naquela época. Eu acho que naquela época, né, Gurias, os cursos também de formação não focavam nessa questão do empreendedorismo, do que vem depois, do que você tem a parte técnica e se vira. E vai pro game, vai pro jogo, né? E antes. Pode falar, Paulo. Não, é isso mesmo. Não, e assim, antigamente, quando começou a aparecer algumas outras escolas mais acessíveis, as pessoas incentivavam o seguinte, tá? Vem, faz o curso a Regina vai chegar, tá? Regina chegando. Faz um curso de 2 dias de formação completa, 2 dias, e monta o teu estúdio. Aí quer dizer, tu não aprendeu a dar aula direito, tu não sabe de gestão, de marketing, de vendas, de nada disso. E aí você vai lá e monta um estúdio sem saber nada. Então, hoje, eu oriento sempre as pessoas que querem começar no Pilates o seguinte. Primeiro, trabalhe com alguém. Tá, mas segura aí, tu não dá muito spoiler, que eu tenho muita pergunta para fazer. Ai, bom. Ai, meu Deus. Mas a questão eu tenho muitas questões porque eu tô pensando em quem tá aqui. Tá nos ouvindo. A questão é, né, Paula, antes de você ter um estúdio, porque eu demorei para ter o meu estúdio, né? Hoje eu tenho meu estúdio, tenho uma escola de formação, que é, como a Lu disse, né, com Pilates clássico, com olhar da face dos trilhos anatômicos, que eu tô aqui com a camisetinha, mas foi uma necessidade, sabe? E quando eu montei o estúdio, eu não fiz um planejamento. Eu também não. Uma informação importante. Foi no susto, assim, vou montar. E aí montei, entendeu? Mas antes eu fiquei 12 anos gerenciando esses 5 estúdios, aprendendo na raça. E é importante um profissional que quer montar o estúdio, ele ter passado por outros estúdios. Isso é fato. Perfeito. Lu, eu vou aproveitar, ótima a tua colocação. E por quê? Lu, acho que tu que tem essas 2 experiências bem marcadas atualmente, o teu primeiro estúdio, foi os 2 ao mesmo tempo ou começou no maior e depois no menor? Porque a tendência do mercado é o menor, certo? Sim. Não, eu comecei com um estúdio só, menor. Depois eu cheguei a abrir uma segunda unidade do menor também, porque teoricamente o formato era um equipamento de cada. Sim. Né? É isso que a gente aprendeu, né? Era aí que eu queria chegar. Isso. Então, o que eu acho? Eu acho que na época, 2000 e nada, era assim, não dá para comprar 10 Reformers, 10 Cadillacs, 10 chairs, não dava. Então, assim, o que dá para comprar? Dá para comprar um de cada. Né? Então eu acho que o formato do estúdio que viralizou era o que a galera tinha condição de comprar. Mas será que também não foi algo, Gurias? Eu fico pensando, primeiro, questão empresarial de quem vende equipamentos. É mais fácil eu jogar um jogo daquele estúdio completo.
Por quê? Porque se tivessem nos ensinado, de repente, lá na formação, que você não precisa, de repente, ter um de cada, e você pode, em vez de ter um Cadillac, você ter duas pranchas de mola, você ter, que não sei nem se existia quando a gente, 2000 e antes, e por que que a gente foi levada a esse modelo tradicional de ter um de cada? Foi uma Eu acho que as empresa, pessoas, né, gente? Foi eu uma acho que as empresa de pessoas viam Pilates que fez também, isso. né? Eu acho que as pessoas viam também, né, Mati? A Luciana tem um estúdio com um kit. Então eu vou montar um estúdio com um kit. Acho que é isso que funciona. Foi É, mercado. Eu acho que foi mercado. eu tenho fontes seguras. Ah, Eu, oba, Foi tem uma gentileza. fofoca, tem fofoca, vai. Fofocas! Eu tava dando fofoca, mas tem fontes seguras que sim. Foi uma empresa importante no mercado que tinha, né, que vender equipamento. E hoje, vamos pensar de 20 anos atrás, né? Não faz as contas da minha idade, hein, gente? Mas a realidade dos professores de Pilates, fisioterapeutas, profissionais da educação física, não eram a questão financeira era muito apertada. Hoje, as nossas profissões elas são melhores vistas, são melhores reconhecidas, mas antigamente não era. Né? Eu, como educadora física, lá no mundo do fitness, eu ganhava R$ 10 hora aula, gente. Ganhava Então, bem, assim, Marcela. hã? Eu ganhava bem, porque eu, quando trabalhava com natação, ganhava 5,50. Então, eu também trabalhei com natação e era isso aí, isso que eu ia falar depois, R$ 5. Gente, olha isso. Então, como é que eu ia montar, primeiro, um espaço, né? Dependendo da cidade e do bairro que você está, um aluguel de um espaço para colocar. Quero atender grupo, 10 pessoas, igual tá na moda agora do Reformer Class. Que espaço que eu tenho que ter para colocar 10 reformers, aí no caso que agora eu trabalho com clássico, 10 reformers, 10 cadeiras, não tem como, gente, o custo é muito alto. Eu tô aqui em São Paulo, na Zona Sul, eu ia pagar quanto só de aluguel? A conta não fecha, né? Então, assim, eu vejo que foi uma necessidade inicial de uma empresa de Pilates, baseado, e foi muito inteligente, de ver quem é o público que eu vou vender. É um público que não vai ter condições de ter um espaço grande, de pagar, né, por essa quantidade de equipamento. Antes não tinha também as facilidades que hoje a gente tem de cartão de crédito, de Pix, de tudo isso. Então, é um modelo de negócio que era rentável para ambos os lados, né? Para as empresas de Pilates e também para nós que íamos consumir isso. E vocês não acham que antigamente o Pilates era mais elitizado, menos pessoas faziam Pilates, era caro, né? Nós viemos de uma época que era assim, nossa, ela faz Pilates, mas Pilates é muito caro. Acho que não fazia parte das academias ainda. Então, querendo ou não ter um jogo de equipamentos, ninguém trabalhava com mais de 2, 3 clientes também no mesmo horário. Acho que com o tempo ele foi democratizando, talvez a questão de muitos cursos de Pilates se abriu muito mais, e aí as pessoas também foram obrigadas, e aí eu quero entrar no assunto rentabilidade, as pessoas começaram também a baixar o valor das suas mensalidades e, querendo ou não, oportunizar mais o mercado. Não estou dizendo se é bom ou não, acho que por um lado melhor, que mais pessoas começaram a conhecer. Mas o que vocês acham dessa questão de rentabilidade em formatos diferentes de estúdio? Vai lá, Lu. Cadê a Regina? A Regina, vamos lá. Eu acredito hoje que, assim, que bom que o método Pilates ele se popularizou, mas ao mesmo tempo eu vejo que isso foi popularizado de uma forma incorreta, porque não foi com intenção. Veja só, por quê? Porque muitos professores, na verdade, eles não fizeram isso porque, eu quero deixar mais acessível, e sim porque a insegurança de ver o vizinho cobrando X, ele ia lá e cobrava menos para atrair. Então, ele tentava atrair as pessoas pelo valor mais baixo. Então, esse eu vejo um ponto ruim. Mas que bom que mais pessoas chegaram. Acho que a internet, o que a gente está fazendo aqui também, tem parte muito importante disso. Agora, hoje eu vejo que a gente tem um mercado muito grande. E que aí a gente precisa ter um conhecimento estratégico e entender quem eu quero atender. Porque hoje eu posso estar num bairro com público C,
colocar mais pessoas numa sala de aula para rentabilizar e cobrar um valor ok, ou eu posso fazer um estúdio boutique, porque eu quero atender o público A. Então, hoje a gente pode ter uma aula de grupo, uma aula coletiva, né? A minha primeira formação foi pela Stott Pilates. Então, a gente aprendeu que a aula de Match Reformer era de grupo. Então, Legal. grupos de 5 para cima. E aí, as aulas personalizadas com uma ou duas pessoas com o mesmo padrão, a gente faria no estúdio, que seria esse formato, né? Os estúdios que eu tinha antigamente, que eu era gerente, a gente tinha 2 equipamentos de cada, porque a gente atendia 4 pessoas. Então, eu já comecei já com essa visão um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas tinha na época. Então, eu vejo hoje que tudo é possível, sabe? Agora, depende para quem você vai se comunicar. Então, hoje, por exemplo, o meu estúdio, ele é um estúdio que eu atendo 3 pessoas por horário. Então, eu tenho 3 reformers torres clássico, tenho 3 bundas, 3 cadeiras, tudo 3 babies e um Cadillac só. Ok. E é o público A. Então, assim, a mensalidade, o bairro que eu tô é diferenciado. Então, aí eu tenho que ajustar de acordo com essa necessidade. E aí eu tenho 2 salas separadas. Então, eu atendo grupos e também atendo personal. Então, quem quer um produto mais premium, uma coisa mais próxima, mais personalizada, faz aula de personal. Quem não quer, faz aula de grupo. E aí, Lu? Excelente. Eu acredito muito que existe uma mentalidade e é um coletivo mesmo. Isso que a Má falou do valor, né? É interessante. E exemplo, se eu tenho uma mentalidade pequena, eu tenho uma restrição financeira, eu vou dar o passo conforme o tamanho da minha perna, né? Então, eu não vou alugar um lugar grande se eu não tenho 6 meses de aluguel para pagar. Eu não vou comprar um monte de equipamento que eu não sei se eu vou ter cliente. Então, eu acho que o crescimento ele também depende da mentalidade. Boa, boa, bom ponto. Mentalidade do como o profissional quer chegar onde ele quer chegar, vamos dizer Exato. assim, e pelas experiências que ele tem anteriormente. Muito boa a tua colocação, porque eu confesso que eu fui um pouco essa do medo, por não ter sido a pessoa que tinha respaldo. Ninguém chegou para mim assim, se der errado, eu tô aqui. Se der errado, eu te dou suporte. Então, eu sempre fui essa do passo para do tamanho da trás perna. antes, sabe? E eu acho que nós, como mulheres, nós somos muito restritas. Lu, tá dando um pouquinho de eco na tua. Eu acho que eu não sei se tem alguma coisa ligada por perto. Ou se tu baixar um pouquinho o volume. Alguém tá dizendo aqui, mas tudo bem, continua. Tá Não sei, ótimo. começou o Vai eco lá. do nada, né? Eu acho que quando você tem assim alguém que fala, vai dar certo. Você é boa no que você faz, você tá afim de fazer, vai, se precisar, eu tô aqui. Os meus pais foram assim, meu marido. Então eu acho que eu tinha muito mais medo, eu confiava muito menos em mim do que as Com pessoas certeza. confiavam. Hoje eu tenho uma mentalidade muito melhor, muito mais forte. Então, se a pessoa chega para mim e fala, nossa, achei caro, né, o seu valor, eu falo, tudo bem, tem outros lugares que você pode ir que vai caber no seu bolso. Mas o resultado que eu vou te entregar, pelo tanto que eu já estudei, pelo quanto de experiência eu tenho, para eu te entregar esse resultado, o meu valor é esse. Perfeito. Então, eu não abaixo o meu valor porque a pessoa achou que tá caro. Né? Perfeito. Eu falo assim, ó, a pessoa que me pede desconto acabou de chegar de Paris. Então, é complicado. Ótima! Com uma bolsa da Louis Vuitton. Ai, querido, então, meu valor é meu valor. E ponto. Arrasou, arrasou. É isso. Mas a gente demora para chegar nisso, sabe? Eu também já fiz, apesar de ter muito estímulo assim de vai ser boa, vai. Quando entra o financeiro, às vezes a gente fica com aquele pezinho ali atrás, né? Mas muito, muito bom essa tua colocação, porque pode ter muita gente aqui na tua mesma situação. Eu recebi, o que eu invisto? E eu vou fazer uma pergunta é uma pergunta, eu devia deixar ela para o final. Eu vou deixar ela para o final, porque eu quero que todo mundo fique aqui. Que
que é o que vocês teriam, que se vocês vai ficar para o final para vocês ficarem aqui, se vocês tivessem um certo capital para investir, no que vocês investiriam hoje, mas segura, não conta, porque essa pergunta para quem está começando, ela é bem importante para sair um pouco desse formato único aí de só um jogo de equipamentos, né? Então, Lu, pensando nisso, hoje é o equipamento que determina o sucesso do teu negócio? Não, não, Não? não. Hoje, eu vou dizer para vocês, eu melhorei muito a minha metodologia de avaliação. Opa! Então, o que que aconteceu? Eu fui fazendo os meus cursos, fui montando um quebra-cabeça. Então, quando a pessoa chega para mim, eu vejo tantas variáveis nela que eu já consigo ter um direcionamento específico. Eu sei se o Pilates vai ser o melhor caminho para ela ou não. Eu vejo se ela precisa voltar para o médico, se ela precisa investigar mais alguma coisa. Então, a avaliação, ela inclusive breca quem vai entrar dentro do meu estúdio. Se eu não for entregar resultado para essa pessoa, eu não quero matricular ela. Eu quero entregar o resultado. Então, hoje, o meu grande diferencial é a avaliação. A pessoa não quer nem saber se ela vai fazer MET, se ela vai fazer fisioterapia, se ela vai fazer terapia manual. Ela vem até mim porque ela tem um problema para resolver. Se ela vai usar bola, se ela vai usar bola, se ela vai usar reformer, se o reformer é clássico, se é contemporâneo, ninguém me pergunta nada, ninguém me pergunta nem o que eu estudei. O pessoal fala assim, vai lá na Luciana, que a Luciana é muito boa, vai lá que a Luciana resolve a sua dor, vai lá que a Luciana resolveu tal coisa minha que ninguém descobria. Então eu acho que estudar é libertador e a avaliação que eu faço hoje, ela é tão completa e tão assim esclarecedora que o diferencial do meu negócio acabou ficando nesse formato. Então eu descubro um problema da pessoa, a Marcela também sabe, essa parte de fáscia entrega tanta coisa da pessoa e a gente consegue ir exatamente onde a gente precisa. E é isso que a pessoa quer. E chegar para você e falar assim, olha, o médico não sabe o que eu tenho e você tá com uma responsabilidade dessa na mão, e você resolver o problema da pessoa, é surreal. Para mim, isso é fantástico. Excelente. Má. Olha, eu concordo plenamente com a Lu. E é muito doido, né? Porque assim, eu vim do Pilates contemporâneo, eu fui para o Pilates clássico exatamente quando eu comecei a estudar fáscia. Eu tinha acabado de voltar da Espanha, e é a Cecília Panelli que me apresentou, enfim. E aí eu acabei indo para o clássico porque eu senti que aquelas duas conversas, né, os dois olhares, o olhar da face, dos cílios anatômicos, fazia muito sentido com o que o Joseph tinha desenvolvido. Mas, hoje, o público final, eles nem sabem qual é a diferença e nem sabem que existe Pilates clássico, Pilates contemporâneo, Pilates clínico, Pilates sei lá o quê, Pilates... Não sabem, eles sabem do Pilates, né? E eles sabem que muita gente tem resultados bons. Então, eu recebo muita gente aqui no estúdio que já fez Pilates em outro lugar. E aí, quando eles fazem a primeira aula, eles falam, mas seu Pilates é diferente, vocês são estranhas. Por quê? Né? Eu desenvolvi essa metodologia exatamente pensando desde o início. Então, assim, o jeito de falar, né? A gente tem técnicas de programação neurolinguística, de comunicação não violenta. Então, isso, para a fáscia, ela é responsiva, né? Então, ela é o nosso maior órgão sensorial. Então, através disso, eu consigo fazer já um acolhimento diferente do que acontece nos outros estúdios. Então, eles não sabem, eles veem uma baby chair, não sabem nem o que é. Óbvio que chama atenção quando eles chegam aqui e vê um equipamento diferente do que tem na maioria dos estúdios. Isso é uma coisa que chama atenção, sim, não posso negar. Mas quando eles já chegam aqui, então eles já marcaram uma aula, claro, tá? E aí depois eles olham, né? Hoje a gente vê essa moda de estúdios muito elaborados, com LED, com espelhos, com não sei o quê. Só que assim, esse aluno ele pode chegar para você por conta dessa estética, mas será que ele fica? Porque ele não quer um espelho bonito para ele se olhar. Ele não quer, inclusive, aprender sequência decorada. Ele quer resultado. Ele quer ter uma vida
mais saudável, ele quer conseguir levantar, pegar o neto no colo, ir no mercado, não ficar com dor, ele quer fazer uma viagem. Então, o que transforma e o que faz o seu negócio ser um sucesso é o resultado que você entrega. Você pode ter o estúdio mais lindo do mundo, você pode ter milhões de currículos, né? As pessoas hoje têm uma facilidade muito grande, né, gente, de cursos. Cursos online, é muito bom, mas também tem cursos muito rasos. E aí as pessoas, às vezes, elas só fazem, mas elas não estão ali presentes, mergulhadas, vivendo no corpo, igual a Paulinha falou, eu pego o pessoal no pé para fazer. E quando a gente não é transformado pelo método, eu vejo isso também como um grande desafio para você conseguir transformar o outro, Claro. né? Então, eu brinco com as alunas de formação, eu falo assim, imagina um país... Tem algum país que você nunca foi, Paulinha? Conta para mim. Vai, um país que você gostaria muito de conhecer. Tem várias que eu Vai, nunca conta fui. um só, vai. Tá, vou pensar. Eu nunca fui pro Canadá. Pro Canadá. Posso ser sua guia turística no Canadá? Claro. Mas eu nunca fui pro Canadá. E agora, Mas você hoje ainda tem quer que eu ChatGPT seja sua e guia os turística? vídeos. Você ainda quer que eu seja sua guia turística? Não. Sem usar o Waze, sem usar a inteligência artificial. Eu vou te guiar. É isso, entende? Como é que eu vou guiar alguém por um caminho que eu nunca percorri? Então, muitas vezes, o professor encontra desafios na hora de entregar resultado porque ele não viveu aquilo. Ele não sabe o quanto aquela sequência é desafiadora, ele não consegue se colocar no lugar do aluno. Então, hoje eu vejo, quanto mais você vive o método, mais você consegue fazer o seu negócio ter sucesso. Ah, com certeza. Então, a gente está falando muito mais sobre metodologia, sobre ensino, sobre domínio de estudo, do que necessariamente sobre equipamentos. Então, olha aí quem tá aí, Vani. Vamos, Vani. Guio vocês três do Canadá. Ai, eu vou, hein? É a Van que tá falando Eu acho ali? que é a Van. Van, eu vou com você, eu vou. Então tá, Que dia? exatamente, ó. Aqui o comentário da Deia, que é minha aluna que tá montando o estúdio dela agora, tá começando agora, seu primeiro estúdio dentro do Pilates clássico. Então, assim, eu acompanho também essa evolução das minhas alunas, eu fico muito. Ela me mostrou, me mandou a mensagem no dia que ela pegou a chave, que ela. Então, assim, tudo isso para nós não tem preço, né? Então, mas também bate aquela insegurança, aquele medo. Então, é legal da gente poder ter esse momento de troca, de mostrar que está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo já passou por esses momentos e de se colocar no lugar de quem está ali indo atrás de uma solução de um problema. Os nossos clientes vão atrás da solução de um problema e não de um equipamento bonito, de uma marca e de quem é. Quem é que está ali? Como a Lu disse, né? Ninguém te perguntou qual é a linha de trabalho, ninguém te perguntou qual é... Quantos reformers tu tem, né? Ninguém te perguntou isso. Aí eu pergunto, mas vamos falar assim, eu fiz uma pergunta, gurias, no meu grupo VIP, perguntando assim, qual é o formato de trabalho que você atua hoje, tá? Então, assim, era um jogo de equipamentos com aulas diferentes, cada um fazendo a sua aula. Vamos botar uma média de 3 alunos por horário, que eu acho que é uma média do Brasil. Tá. A pessoa tem um jogo de equipamentos e faz uma aula para cada cliente diferente. 2, a pessoa tem um jogo de equipamentos e procura fazer aulas semelhantes, mesmo em equipamentos diferentes. Então, faça um mermaid no Cadillac, faça um mermaid na Chair e faça um mermaid no Reformer. E tá todo mundo fazendo um mermaid. Exemplo. E terceiro, que é o terceiro tipo, que é quem tinha equipamentos iguais e trabalhava em formatos iguais, tá? Vou falar rapidamente do meu formato. Já trabalhei em todos, eu acho, né? Então, assim, já fiz tudo, de tudo um pouco. Quando comecei, era nesse formato de estúdio dentro de uma clínica em que eu fazia aulas diferentes para 2 clientes. Ok. Aulas diferentes em equipamentos diferentes. Quando comecei nas escolas, entrou o Maths na minha vida. E aí, aulas de Maths, aulas em grupo, maravilha, aulas iguais. Eu sou apaixonada por isso até hoje. E depois, quando montei o meu estúdio, que foi já no caminho do Pilates na escola, eu já quis esse formato
de aulas iguais, mesmo não tendo muitos equipamentos, mas aí eu optei por ter 2 reformers ou 2 reformer torre hoje em dia, tá? Queria saber de vocês, o que vocês consideram um melhor formato pensando no aluno e no professor? Tá, essa última pergunta mudou toda a minha resposta. Pensando no benefício para aluno e para professor, o melhor formato é grupos no mesmo equipamento, tá? O desgaste para o professor é muito menor, então se você precisa fazer algum ajuste, alguma coisa mais individualizada, fica mais fácil. Exemplo, né? O aluno vai fazer uma sereia. Então tem um aluno que tem, sei lá, uma bursite no quadril, alguma coisa no quadril, ele não consegue dobrar as perninhas, ele pode colocar o pé apoiado no chão e ficar sentado numa posição mais confortável. Então, esse tipo, a gente consegue dentro de um grupo, quando a gente tem intimidade com o método, né, como a Van diz, eu consigo ajustar aquela aula, fazer pequenas adaptações para que todo mundo faça parte do grupo. E hoje, pensando que a maioria das pessoas não estão muito bem emocionalmente, vamos dizer assim, eu acho o grupo muito transformador em todos os sentidos. Não só da técnica, do corpo, da reabilitação, do condicionamento físico, mas da parte social. Tá? Então eu acho isso assim, uma transformação incrível. As pessoas elas conseguem uma motivar a outra de formas diferentes. Mas eu já passei por todas essas etapas aí que você falou, Paulinha. E eu tenho alunas na formação também que passam por isso. Então, eu acho muito desgastante para o professor um aluno em cada equipamento, uma aula completamente diferente, se você não tem uma metodologia clara de por onde, sabe, começo, meio e fim, uma organização e não tem uma avaliação. Então, o que aquele aluno precisa? Então, é um combo, né? O que aquele aluno precisa? Quem que eu vou colocar para ficar na Wunda, por exemplo? Porque não é qualquer pessoa que vai poder fazer uma aula inteira na Wunda. E aí eu vejo um problema que é por causa deste formato que o Pilates, em alguns momentos, virou uma zona. Porque aí era uma pessoa que não estava pronta para aquele equipamento e aí eu preciso inventar exercício fácil para ele, sabe? Então, esse cuidado de proteção do método, de levar um método com a sua essência, é um pouco dessa falta, desse desespero, que é desesperador, né, gente? Você tá ali, aí começa a virar o 3 de 15, né? Porque enquanto você tá tentando corrigir um, o outro tá lá, terminei, que nem criança quando vai no banheiro, aí fala, meu Deus do céu, e agora? Então, eu acho que hoje, essa melhor opção, se você vai atender 3 pessoas, prefira ter só 3 reformers torre e só. Boa. Falei minha boca, que ela não quer que eu fale tudo. Tá. Sim. Uhum. Exatamente. Complementando tudo que a Má falou maravilhosamente, quando eu avalio, eu entendo o que aquela pessoa precisa. Então, em alguns momentos, algumas aulas, se vocês assistirem meus stories, vocês vão ver várias aulas que eu dei ontem, aulas iguais e aulas diferentes. Opa. Por quê? Algumas aulas as pessoas estão mais ou menos parecidas. Em outras aulas, as pessoas têm necessidades completamente diferentes. Então, eu estava ali cuidando de uma coluna de uma escoliose, de uma tendinite no pé e de um quadril rígido. Então, cada um estava fazendo uma coisa. E eu tenho clareza disso com a minha avaliação. Ok. Então, se eu tenho equipamentos diferentes ou se eu tenho equipamentos iguais, o que me dá o meu norte para minha avaliação, para minha aula, é a minha avaliação. Certo. E Lu, esse formato que tu acabaste de dizer, que estava cada um fazendo uma aula, era no mesmo equipamento? Porque eu sei que tu tem equipamentos iguais ou não? Os 3 estavam no Reformer, 2 no Reformer Torre e uma no Cadillac. Então, quer dizer, ok. elas estavam praticamente no mesmo equipamento. Ok. Mas eu estava usando acessórios e eu estava trabalhando exatamente o que eu queria melhorar em cada um. Perfeito. Então, tu fez ainda um formato que eu não tinha aqui, que era equipamentos iguais Coisas e aulas diferentes. diferentes. Exatamente. Olha que interessante. Porque, na verdade, a minha avaliação, a minha reavaliação é o que eu tomo por base para decidir qual é a aula que a pessoa vai fazer. Ok.
entendeu? E, na verdade, as respostas do meu grupo, apareceu que muitos têm. Procuram fazer aulas semelhantes em mesmo equipamentos diferentes. O que eu entendo? Que a pessoa comprou um jogo de equipamentos, é o que ela tem disponível, né? Ou trabalha num lugar que seja assim, e ela então procura, porque aí eu penso que ou como a Marcela, Gurias, eu não sei como tirar essa microfonia, aguentem firme aí, porque a Marcela Mas não me nós dá três microfonia. estamos com microfonia? As três estão? Não, tu não tá. Não? É porque Mas aqui pra mim tá normal o áudio de todo mundo. é. É. O meu, eu não posso botar microfone, porque senão eu não escuto vocês. Então, por isso que eu não tô usando hoje, É. tá? Eu acho que é eu e a Lu, mas eu não tenho o que fazer mesmo, porque... Tô fechando o meu microfone a hora que eu não tô falando, para ver se melhora. Tá, vê. É que eu tô com microfone. Eu tô com O microfone. teu tá bom. A Mas qualidade eu tá não consigo usar, porque eu já diferente. tentei usar com dupla, e aí eu perco o áudio, tá? Então tá. Então vamos lá. Deixa eu só complementar que agora até a perimenopausa perde o fio da meada. Ah, essas 40 a mais, viu? Ai, socorro! Então, tá. As pessoas têm equipamentos diferentes e procuram fazer aulas parecidas. Porque eu concordo com a Mar. Eu acho que para um profissional é muito menos desgastante e não se perde em qualidade de aulas. Mesmo que você troque o equipamento, que faça um rodízio entre eles, ele começou num, depois troca, e se você conseguir otimizar os exercícios, você otimiza comando verbal, você otimiza o tempo da sua aula, a fluidez da sua aula. Eu acho que é nisso que eu acredito também, tá? Mas, então, antes daquela pergunta de milhões, eu queria saber de vocês o que vocês acham dessas tendências do mercado. Temos uma mudança radical no mercado, né? Eu já vi muita gente dizendo, eu já fiz até uma live falando um pouquinho sobre isso. Será que isso é Pilates? Será que é uma nova onda de reformer class dentro de academias? Uma mudança. Até li uma matéria dizendo, isso já aconteceu em várias modalidades e agora chegou no Pilates. Essa explosão, né? Tipo, então, o que vocês acham dessa tendência? Isso é bom para quem tem um estúdio pequeno? Vamos nesse sentido. Isso é bom para quem tem um estúdio pequeno? Vai prejudicar quem tem lá o nosso estúdiozinho menor, a boutique, quem está começando? Vocês acham que isso vai tirar aluno de quem não está entrando nessa galera? O que vocês acham? Regina? É melhor a Lu começar. Vai, Lu, começa, Lu. Vai. Gente, Lu, sem papo na língua, fala real. olha, eu sou tão paz e amor que eu acho que tem cliente para todo mundo. Eu acho que tem cliente para todo mundo. Eu fico preocupada com o seguinte: eu vejo muita gente assim entrando no método com pouquíssima informação. Ou, gente, eu sei de fontes seguras que tem gente que começa a dar match pilates dentro da academia de fazer 2 aulas com outro professor que está saindo. Ai! Como é que Mas é bem isso. Eu conheço também pessoas Paula, que já fizeram. essa é a realidade. Exemplo, a Paula vai largar as aulas de mente pilates. Vai a Luciana lá, faz 2 aulas com a Paula e assume a turma. Sem informação, amor, sem informação. Isso que é preocupante. Se tivesse todos os profissionais muito bem formados, teria cliente para todo mundo, mas tem muita gente ruim nesse mercado, porque é baseada. É baseada. Então, às vezes, a pessoa vai dar aula nessas academias que são um monte de reformer, sem ter formação, sem ter conhecimento, sem ter avaliação, sem ter noção nenhuma do que está fazendo. Está reproduzindo um modelo de alguma coisa, que viu alguma coisa, que fez um pequeno treinamento. Enfim, esse é o grande problema dessas grandes tendências.
é crescer desordenadamente, crescer sem qualidade, crescer sem planejamento. Eu acho que essa é a grande questão. E assim, corta o coração, né? Saber que a pessoa nunca fez um curso, nem de um dia, Marcela, nem de 2 dias, de nenhum dia, de 2 horas. E começa a Meninas, ó, dar. a É Kelane isso. contando que na cidade dela tem estagiário dando aula de Med Pilates na academia. É. É assim. Concordo contigo, Lu. Sabe o conhecimento que passa de pai para filho? Tipo isso. Ah, sim, por osmose? Exato. É assim que faz. Pode se vir aí. É, olha aí, ó. Então, na verdade, assim, e talvez por isso tantos acidentes, né, gurias? Gente, o que é isso? E o povo acha que é bonito, né? Postar. Virou meme legal de engajamento. Tipo, Despencar do é normal Reformer. agora cair do Reformer, se estabacar inteira no chão. Que trem Dá doido. engajamento. Bom, vamos lá. Vou falar meio Regina. Bom, primeiro, eu amo grupo, gente. Eu vim do mundo do fitness. Eu era garota body system. Só os 40 a mais vai saber o que é isso. Eu dava 8, 9 aulas daquelas aulas coreografadas em cima do palco de microfone para 30 pessoas. Não eram 10, eram 30. Então, eu tive que desenvolver essa parte didática, de comunicação, de posicionamento, para ninguém morrer na minha aula. Essa era minha meta. Ninguém se machucar, todo mundo sair dali contente, feliz. E aí é a hora que vem a simplicidade, né? Porque quando você vai dar uma aula de grupo, você tem que pensar na segurança. E o que eu vejo hoje é que não só nessas... Porque assim, uma coisa é nesse Reformer Class, mas a gente também vê estúdios pequenos, tá? Uma pessoa sozinha com um professor fazendo merda. Pronto, falei. Sim. A gente vê. Então a gente vê de tudo. Então não é o formato que é o problema, é a capacitação do professor que é o problema. Esse professor, ele está preparado? Então, assim, normalmente as meninas da minha formação falam assim, Má, eu começo atendendo quantas pessoas? Boa! A questão é, quantas pessoas você se sente segura para atender? É o que eu falo Eu também. faço a mesma pergunta. Eu também. Então, começa atendendo sua mãe, seu marido, sua irmã. Uma. Tá indo bem? Começa com mais uma. Põe a prima junto. Aí você vai desenvolvendo essa segurança. Agora, não adianta esperar, eu tô me preparando para começar a dar aula. Não, amor. Você só fica boa dando aula. Né? Muita gente fala assim, mas você ainda dá aula para gente real ou só para professor? Eu tenho que dar aula para gente real, porque se eu não dou aula para gente real, como é que eu vou ensinar um professor a dar aula para gente real? Eu tenho que dar aula para Dona Maria com dor em tudo, né? Sabe aqueles memes, né? Bate onde dói, a pessoa começa a fazer assim, é isso. Eu tenho que dar aula para esse público. Então, assim, eu acho que o Reformer Class ele veio para mostrar a potência do Pilates. E a gente tem que aproveitar essa onda. Então, assim, tem um público mais jovem, que não tem patologia, que gosta mais dessa pegada de condicionamento físico, de performance, que quer fazer foto no espelho e postar no Instagram. Tem esse público, mas tem aquele público que não gosta de nada disso. Não gosta desse ambiente de mostrar corpo, de foto, de luzes, de centro da atenção, que quer alguma coisa mais individualizada. Então, eu acho que muita gente perdeu muito tempo cuidando da vida do outro, ao invés de usar isso a seu favor. Então, na época que começou, eu usei, a Regina apareceu várias vezes para falar sobre isso, não para falar sobre o formato, mas o que o professor está fazendo? O que eu estou ensinando? Né? Agora, tem lugares, eu conheço professoras ótimas que trabalham com 8 pessoas no Reforma, e dá aula de Pilates contemporâneo, mistura um pouco, né? Mas não tem como para um público tão misto ser totalmente clássico. Não. Então, sim, a gente mistura e para mim isso está tudo bem, sendo um Pilates de qualidade. Eu trabalho com os 2 métodos, sou muito flexível, né? Não sou aquela clássica maluca, inclusive nas minhas aulas eu uso outras coisas, porque eu tenho toda uma bagagem anterior, eu não posso negar isso. Mas eu também vejo outras pessoas, como a Lu falou, que faz uma aula de treinamento funcional, uma aula de localizada em cima do Reforma. Então tem os 2 lados, né? Então não é a quantidade de reformas, não é a tendência, é quem está ali na linha de frente
ensinando. Por exemplo, eu nas minhas aulas de formação, eu dou aula para 30 pessoas online no Reformer. Sim, sim. E muitas vezes, quando essas professoras chegam para mim, elas não são praticantes de Pilates e não conhecem Pilates clássico. Então, é como se fosse um cliente normal chegando. Do zero. Então, se você tem uma organização, aí volta de novo na metodologia, na didática, né? Se você tem essa organização, esse domínio, fica muito mais fácil de você conduzir uma aula que vai ser, primeiro, segura e eficiente. E vai ser Pilates. Lu, quer complementar ou vou fazer a pergunta de milhões? A Marcela falou da Body System, né? Então, gente, o professor tinha que ser, ó, vamos lá, pica das galáxias dentro da Body System. Sim. Meu, como que eles gravavam todas as coreografias e mandavam, acho que, vídeo para o pessoal aprovar. E tinha uma aprovação. Então, assim, era um método que tinha muito compromisso com o que estava sendo entregue. Por mais que fosse grupo, o professor tinha que ser o cara. Sim. Entendi, boa. Né? Então, assim, quando a gente tem um autotreinamento e muito conhecimento, a gente vira esse professor pica das galáxias, né? Então, pode ter 30 online, pode ter 120 online, que você sabe exatamente o que você vai fazer e essas 120 pessoas vão ser muito bem conduzidas. Exato. Perfeito. E agora eu vou fazer uma pergunta, então. Se eu pudesse agora, olha só, eu vou ser bem cruel. Eu vou dar só 10 mil reais para vocês na mão de vocês agora e vocês têm que montar um estúdio. 10. O que tu compraria e o que tu não compraria? Mas não compra nenhum reformer, amiga. Compra! Mas tu tá começando, tu não tem. Tu começou assim, não tem reformer. E agora? Eu compraria um reformer torre e um colchonetinho por 3 pessoas. Uma no mat, uma deitada na reformer e a outra de pezinho atrás do reformer ainda. Eu vou contar a minha história, tá? Porque assim, peraí, quando deixa eu só falar. A Lu compraria um reformer torre, um mat, um tatame. Um tatame. Tatame. E que mais, Lu? Só. É que não dá mais que isso. Daria para pôr até 3 pessoas nessa aula. 3 alunos, ok. Tá bom. Tá. Se eu tivesse 10 mil reais, eu compraria 3 Magic Circles, 3 Spine Correctors, que aí o valor, já fiz a conta aqui, ó. Tá. A tabelinha da equipe Pilates aqui do meu lado. Boa. Na minha cabeça. E aí eu faria um estúdio de match acessório. Com 10 mil, Marcela. Não, mas aí eu quero atender 3 pessoas só. Tá. Aí eu compraria o match mesmo, do clássico. Porque aí tem já lá os handles, tem as alças, o spine, o Magic Circle e o Foot Corrector. Arrasou. Muito bom. Eu compraria, eu não sei exatamente o valor, mas 3 pranchas de molas. E botaria um tatame. Não dá. Com 10 mil não dá, não. Não dá? Não dá? 2? Mas eu vou chorar porque vai ser à vista e eles vão me vender. Ah, tá. Mas, ó, quando eu montei meu estúdio, eu não tinha 0 reais. Porque foi uma situação X. E aí eu falei, ok, eu preciso montar meu estúdio. E aí eu só liguei na equipe Pilates e disse, então, eu quero montar um estúdio, mas eu não, né, tô nessas condições. E aí eles me deram um respaldo, né, principalmente o Rafael. E aí eu montei um estúdio. E aí a Lu falou dessa mentalidade de escassez, né? Eu, apesar de ter vindo dessa história da escassez, da minha família muito simples, de uns anos pra cá eu mudei muito. Então eu falei, ok, eu vou montar um puta de um estúdio. Venceu a escassez. E aí eu paguei, eu usei, então hoje, tá? Com mentalidade de prosperidade, eu pegaria os 10 mil reais, daria de entrada e financiaria o resto. Perfeito.
Perfeito, ótimo. A ideia é, essa pergunta é aquela da ideia da gente fazer a gente pensar, de sair um pouco daquela assim, do só um jogo de equipamentos. Eu preciso que as pessoas entendam que esse não é o único formato, não é a única forma de você começar. Assim como a Lu disse que começou com o Match, eu também, quando comecei, que dei aulas de Match, o Match nos leva para o mundo, né? O Match nos leva para você levar a metodologia para qualquer lugar. Acessórios te permitem fazer aulas das mais diversas possíveis. Dentro do clássico, que pode ser o Magic Circle, dentro do contemporâneo, que a gente usa algumas bolinhas, pode usar bolas maiores, enfim. Mas a ideia é que você não deixe de começar. Eu acho que é isso que a gente tem que trazer para as pessoas. Você pode não estar pronto em termos de capital e de ter um estúdio do jeito que você sonha, mas você tem que começar. E começar com um bom estudo, que você tenha um bom curso, se preparar, para que aí sim você vai começar com uma sala pequena. Uma aluna me perguntou, eu posso começar só com Math? Que a Lu já respondeu. Ela começou só com Math, né? Mas dentro de uma sala, vocês acreditam que sim, é possível começar só com Math? Sim, e ó, eu aqui no estúdio, como eu trabalho com Fácil, eu também trabalho com Movie Flow, né? Que são as bolinhas texturizadas. Então, por exemplo, eu vendo aula só de Movie Flow, que é um colchonete e as bolinhas. Ó, que lindo! Comecei do zero com o Math. Que legal, Cris. Tá? Eu tenho a sala de equipamentos e tenho uma área do funcional. E eu tenho aulas só de Med Pilates. Então, os meus alunos, eles pagam a mensalidade e têm acesso às 3 modalidades. Olha aí, ó. Então, tem a aula só de match. Tiramos aquele mito que muito leigo tem, de que Pilates, se não for em equipamento, não é Pilates. Ô, Paula, e assim, ó, o match, eu sou apaixonada pelo match, porque foi por onde eu comecei, onde foi a minha transformação principal. Hoje, a gente dentro do match, a gente tem o próprio match, aí a gente tem muita coisa de pré-pilates, a gente tem exercícios na parede, a gente tem o stand em pilates, a gente tem weights, a gente tem pequenos acessórios que, na verdade, se você parar para pensar, mas vai ser sempre a mesma coisa? Não, olha só quantas possibilidades. Tem sequência de Magic Circle para iniciar a aula em pé, sentado. Aí a aula inteira pode ser com Magic Circle. Eu posso usar só o final do Magic Circle. Eu posso usar os weights no final da aula, eu posso usar a parede para preparar, para final. Tem pelo menos 12 possibilidades diferentes só usando o match. Isso eu estou falando só no clássico. Se a gente for para o contemporâneo, que também tem acessórios mais acessíveis, front roller, né, o rolo, a meia-lua, né, que é o small barrel, as bolas, futebol, faixa, né, o bastão, também parede. A gente pode mesclar, né? Eu tenho hoje alunos que falam assim, eu quero trabalhar com Pilates, eu quero entender o clássico, mas eu não vou abrir mão da minha bola suíça e tá tudo certo, né? Mas tem qualidade. Então você tem uma variedade muito grande, desde que seja seguro e que o seu aluno tenha resultados. Eu gosto de dizer que o aluno ele tem que chegar pra gente e ele tem que sair diferente, nem que seja um tiquinho assim. Mas você tem que transformar a vida dele todo dia. Exatamente. Perfeito. Finalizo. Deixa pedindo para vocês deixarem aqui, ó, que legal. Essas possibilidades, eu tenho um clube de treino para instrutores que trabalha exatamente isso. E eu tenho alunos comigo há 15 anos fazendo só match. Como é que o match vai enjoar? Não enjoa, gente. Não. Entendeu? Então é bem isso. E hoje hoje a aula do clube é com weight, então é isso. Mas eu trabalho bola, trabalho faixa, trabalho dentro dos exercícios, então sim, é verdade. Então hoje, se eu tivesse que abrir um estúdio em qualquer lugar, com certeza, se eu não tivesse capital, eu começaria pelo match. Não tem dúvida. E hoje a gente tem o Reformer Torre também, que é um equipamento bem versátil, como a Lu disse, que nos permite ter 3 em 1, né? Aham. Né? Então, eu acho que essa é a vantagem. Gurias, último recado para quem está começando. Quem são vocês? Conte o que vocês fazem. Se vocês quiserem convidar as pessoas que estão aqui que ainda não conhecem o trabalho de vocês, esses minutinhos finais, fiquem à vontade. Bom, eu dou aulas também para instrutores. Tenho atualmente o meu curso Expert em Coluna, onde eu abordo toda a minha avaliação, minha metodologia. Tenho o Clube da Coluna, uma vez por mês a gente tem aulas ao vivo lá nos equipamentos também. Eu dou muitas dicas dessa parte de coluna. Então, a galera pode me seguir aí, Lu_Casemiro_Pilates. E eu boto lá no contato grupo também, comigo, vamos bater um papo. Que vocês precisarem, estou à disposição. Beleza, obrigada, querida.
Bom, eu trabalho, hoje eu tenho uma escola de formação de Pilates com o olhar da face dos trilhos anatômicos. Quem depois começar a me seguir vai ver lá eu com uma roupa estranha, cheio de linhas, porque é assim que eu vejo os corpos. Então, hoje a minha formação ela é baseada em leitura viva através dos trilhos, e aí eu utilizo o repertório do método Pilates associado com o treinamento da fáscia, né? Hoje eu tenho a formação 100% online, eu tenho a formação presencial e eu tenho a sala secreta, que é um projeto gratuito para estimular e para as pessoas conhecerem a metodologia e treinarem, vivenciarem, que acontece toda segunda-feira, das 14 às 15 horas. Que legal. Então todo mundo vai seguir. Eu vou colocar o Insta das gurias ali. Olha aqui, ó, vamos desejar boa sorte para Isabel, que vai iniciar em setembro e vai utilizar só o Match, porque ela ainda não tem capital para comprar equipamentos. Use o ainda, Isabel. Olha a mentalidade da prosperidade. Você ainda não tem, mas terá e vai ter muito sucesso. E todo mundo que está aqui começando, que a gente envie boas energias para você, para o seu negócio. Eu digo, somos mulheres empreendedoras no mercado muito difícil, muito principalmente para mulheres. Então, nada melhor do que estarmos juntas, unidas, trocar conhecimento, trocar energias. É muito bom a gente ter para quem contar, para quem perguntar. Eu acredito muito nisso e acho que foi assim que eu cresci. Foi compartilhando, foi trocando e eu vou continuar aqui onde eu puder, trazendo pessoas que eu admiro e que também tem muito. Eu aprendo muito. Podem ter certeza que eu aprendi com vocês aqui hoje. E também contem comigo. Deve ter algum link por aqui para quem está assistindo a live, que tem um grupo VIP, que é onde eu compartilho todos os conteúdos, e-books gratuitos. Quem ainda não me conhecia, chegou pelas meninas. Agradeço muito. Eu vou tirar os comentários para a gente fazer um print bem bonito. Algumas já fizeram, mas vamos fazer um mais oficial. Peraí. Aí, pra gente se arrumar. Se alguém puder fazer o print pra nós aí, vai postar, vai compartilhar pra eu marcar as meninas. Meninas, façam um look, porque nós somos fortes. Ó, perdi a Má. Aí. Boa. A Má caiu pra mim. Tá assim pra ti também, Lu? Sim, pra mim também. Vamos ver se ela volta. A galera deve ter tirado o print aí no meio do caminho. Com certeza. Voltei? Ai, Má, volta. Voltei. Volta. Vai, faz o... Ai, perdi de novo ela. Peraí. Tem que fazer o muque. Aí... Ai, tem que tirar minha blusa. Tá, vai, peraí. Vai que ela vai mostrar o bíceps. Mostra o bíceps. Que não Mostra tem esse bíceps. Aqui. Calma lá. Alguém vai fazer pra nós, vai. Aí! E nos marquem lá. Gurias, obrigada. Contem comigo, sucesso. E ó, tamo junto. Muito obrigada. Chame a gente quando você quiser. É Com isso, certeza. gente. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Lu. Adorei. Obrigada, Mar. Gente, é tão bom, né? Maravilhosa, sou fã. Esse encontro, Isso aí. de ideias. Tamo Obrigada. juntas. Beijinho. Ah.